Para que tu chegue à parte da matrícula, tu tem que passar pelo processo do contrato, minuta, que alguns já chamam de escritura, mas é a minuta para gerar a escritura, que é o pré-texto. O pré-texto para se tornar o texto oficial da escritura. Aí vem a parte da escritura de fato. Depois que ocorre o pagamento, vem a parte do registro de imóveis, que dentro do registro de imóveis, tu registra aquela área em nome de outra pessoa. Então, esse é o resumo. E eu espero que tenha ficado claro. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Fraga da Nótria. E hoje eu vou falar a respeito da matrícula e da escritura. Qual que é a diferença desses dois documentos? Porém, eu tenho que explicar um passo a passo aqui, que eu tenho uma cola ao meu lado, que é contrato, minuta e escritura, escritura, pagamento e registro, até chegar na matrícula. Então, são cinco passos antes de chegar à parte da matrícula, mas é que tem muita gente que confunde escritura e matrícula. E a escritura é um documento que antecede a matrícula. Então eu vou tentar resumir. E o porquê que eu estou bancando o audacioso a falar disso? Porque eu já vi muita gente falando bobagem, principalmente corretores de imobiliárias assim, ou fundo de quintal, ou imobiliária que não sabe muito bem o que está fazendo. Ou às vezes corretores avulsos que trabalham por conta. Aí vai vir aquela aspas, né, do pessoal pensando, mas quem é esse careca aí, topógrafo, querendo falar a respeito de venda de imóvel? É que existem muitas pessoas do setor da topografia que se envolvem com venda. Não é o meu caso. Só que eu vejo eles cometendo erros assim, ó, passíveis de uma penalização grotesca. E por isso que eu vim aqui tentar desmistificar e trazer para vocês um pouco de clareza a informação. Já vi corretor vendendo área que na verdade não poderia ser vendida, tá? Porque é uma área de preservação ou área inapropriada para construção. Mas isso é outro caso para outro vídeo. Mas vamos lá. Quais são os passos, e agora para que vocês tenham menos medo na hora de fazer a compra e a venda? E que outra, não vendam imóvel sem ter um advogado que defenda vocês, ou os interesses de vocês. Não interessa se tu é vendedor ou comprador. As duas partes têm que ter o seu advogado do direito imobiliário para te dar segurança do que tu vai fazer e se o que tu está fazendo é previsto na lei. Porque assim, às vezes a venda ocorre e aquilo no futuro traz uma bomba, uma incomodação para quem era o titular ou para quem comprou. Então é importante eu fazer essa ressalva, porque assim, tem muita gente que compra as coisas na emoção, principalmente os emocionados com a área rural. E aí tem gente que vai lá e compra uma área que, como eu falei, não dá para colocar um tijolo e um saco de cimento em cima, quanto mais construir uma casa. E tem isso também em zona urbana, tá? Existem índices construtivos que tu pode ou não erguer um imóvel de, sei lá, 2, 3 pavimentos e às vezes não é permitido. Tá? Então, quando tu vai comprar, tu precisa estar dentro... Aliás, precisa estar informado sobre a normativa se ela permite fazer o que tu pretende fazer. Porque senão tu sai construindo a esmo e dá problema. Vamos lá. Quais são os passos? Eu primeiro vou falar os títulos de cada um deles e depois eu vou tentar explicar rapidamente, sem muito blá blá blá. Para escriturar e registrar, o passo a passo e os títulos do que eu vou falar. Primeiro, se há um contrato, que é o que a gente chama de promessa de compra e venda. Depois vem a minuta da escritura, que é o texto a ser redigido para gerar a escritura. Aí vem a escritura. Depois a ação do pagamento, da parte compradora para a parte que vai transferir a titularidade, ou seja, o cara que está vendendo para a pessoa que está comprando, ok? Para simplificar. E aí vem a parte de registro, que depois do registro de imóveis vem a tão sonhada matrícula no nome da pessoa. Então, vamos lá. O que seria o contrato? Tu pega um corretor, provavelmente, uma imobiliária que preferencialmente que tenha lá dentro um setor jurídico, que tenha um advogado que defenda não só os interesses da empresa, mas que esteja por dentro do direito imobiliário e seja essa pessoa que redige o contrato. Pode ser o corretor também? Pode, mas geralmente corretores, por não compreenderem a lei, vão fazer contratos, desculpa o termo, mas vão fazer contratos porcos. Tá? Não são todos. Tem gente que paga um primeiro contrato para um advogado e depois dá Ctrl+C, Ctrl+V daquele, ou seja, copia e cola e muda algumas coisas e aprende a fazer um contrato. Mas assim, em, sei lá, 80%, 90% dos casos no Brasil, os contratos são muito mal redigidos, mal feitos, mal elaborados. E geralmente alguém tem um ônus, ou seja, paga posteriormente por algo que foi mal descrito naquele contrato. Tá? Então, simplificando o linguajar, que tem muito juridiquês nessas coisas aí, é bom a gente tentar desmistificar, tirar o medo da coisa. E ainda bem que cada vez tem mais pessoas explicando assim como eu. Então, na hora do contrato, uma pessoa da lei vai redigir o contrato defendendo os interesses de cada um.
Então ali tu pré-estabelece o que cada um vai compactuar, vai concordar desse contrato. Passo 1. Posterior ao contrato, nós temos a minuta de escritura, ou seja, alguém vai gerar um texto. Provavelmente essa minuta vai ser feita por um outro advogado, pelo corretor ou por alguma das partes dentro de um tabelionato. Por que isso? Não se sabe bem, às vezes, quem é a pessoa que vai gerar essa minuta, porque depende da região do país. E por mais que a gente ache que só existe uma lei federal que valha para todos os lugares, existem jurisdições diferentes sim em cada estado. Pergunte a um advogado, por exemplo, da região sudeste, se ele compreende a jurisdição aqui do Rio Grande do Sul. Muitos vão dizer assim, não, aí existe uma outra jurisdição que não compete ao que eu conheço aqui. E é fato isso, tá? Existe uma regionalização. Ou seja, cada lugar, às vezes cada estado ou cada cidade vai ter o seu jeito de escrever essa minuta, ok? E também isso interfere, obviamente, em quem escreve, quem vai gerar o texto. Então eu estou tentando quase que fazer mímica aqui para desenhar bem a explicação. Né? Não venham reclamar depois que foi inconsistente. Então alguém, um destes profissionais escreve a minuta. Com isso passamos para a escritura. A parte escriturária, obviamente tu vai num tabelionato. Por quê? Porque lá tem que dar validade às assinaturas. Ele olha para os dados da pessoa, lá, CPF, RG e afins, olha a assinatura da pessoa, verifica se aquela assinatura realmente está ok, e aí valida daquela minuta do contrato, valida que aquele documento está ok. Ou seja, ele endossa, ele dá poderes às partes envolvidas, que é vendedor e comprador, para que aquele imóvel seja transmitido a outra pessoa. Aí depois disso é gerada a escritura. Aí é o seguinte, eu não vou nem ter a ousadia de explicar isso, mas o que eu vou deixar claro a vocês? A escritura é um documento que precede o que vai ser escrito na matrícula. Tá? É um documento anterior. É como se fosse uma certidão de nascimento da área. Só que muita gente joga isso para a matrícula. A matrícula é um pouco diferente. Eu falei já algumas vezes que a matrícula ela é a certidão de nascimento, mas na verdade ela não é. Ela é tipo um histórico escolar da área, da propriedade. Tá? Mas já vamos chegar lá. A escritura geralmente é um papel que ele vem timbrado em relevo. Ele tem o brasão da cidade em relevo. E às vezes em alguns lugares tem também um brasão da federação, do país, né? Então assim, a escritura do imóvel é um documento que ele tem mais pompa. Na hora de tu olhar para a folha, é uma folha mais pomposa. Ela tem uma informação que tu percebe que tem mais... É mais rebuscado o jeito que é confeccionado aquele papel. Tá? Não que o outro seja menos importante. Ambos são. Só que um tem uma presença, uma imponência maior. Entenderam? Então isso é escritura. Aí, de fato, há a ação do pagamento. Porque o que acontece? O contrato é a promessa de uma parte comprar da outra. A minuta é um pós-contrato que endossa que o pagamento será realizado e que parte A comprará de parte B. Tá? Vou simplificar. A escritura é o documento de fato. Aí ocorre o pagamento, a transferência. Depois disso se vai para o registro de imóveis, que daí tu já saiu do tabelionato com as assinaturas, a minuta, o contrato e a escritura na mão. Depois desse documento pronto, aí se vai no registro para quê? Tu pega a escritura que dizia que aquele documento, que é a certidão de nascimento da área, ou o RG da área, foi transferida de pessoa A para a pessoa B. Aí sai a matrícula. E na matrícula, o que acontece? Ali é o histórico escolar, vamos dizer assim, daquela área. Desde o momento em que ela nasceu, onde ela era uma gleba, ou uma área que pertencia à União, o Estado. Aí ela passou a ter o primeiro dono, que geralmente na época era comprado lá nos anos 70 e 80. Uma imobiliária ou uma loteadora comprava. Era muito praticado imobiliárias comprar. Elas compravam um imóvel lá grande, loteavam, isso em parceria com alguma construtora, e aí do lote grande, que era uma gleba, se transformava em várias frações de áreas menores. Ou seja, a tal da abertura oficial de loteamento para gerar terrenos numa área. Com isso, se fragmentava e criava-se a matrícula. Mas aí como é que aparecia? Rua A, Rua B, as ruas nem tinham nome ainda, porque elas não tinham sido nomeadas dentro da prefeitura, lá pela Câmara de Vereadores. Acho que é vereador que dá nome de rua, se eu não me engano. Sei que é alguém do município que dá, tá? E que não é o prefeito. Provavelmente é vereador, né? É isso. Então eles nomeiam as ruas depois, nomeiam a quadra, então nomeiam o bairro, inclusive. E quando às vezes tu pega matrículas muito lá da fase inicial, tá lá, loteamento
nome do empreendimento, né? Então tem lá o nome, empreendimento fulano de tal. Beleza, quadra A, quadra B. As ruas, quadra cercada pela rua B, C, D. Ou então lá no final, Z, blá blá blá, Y, e assim vai. Aí dessa matrícula parte-se desse histórico para as nomeações de pessoas que postergam, ou seja, da imobiliária passou para o primeiro comprador, e daí é fulano de tal. Desse, depois de 10, 15 anos, passou para fulano de tal B, fulano de tal C. Até que um dia, daí entra naqueles vídeos meus lá de retificação, tem que mudar a descrição da matrícula. E é por isso que eu comento nesses vídeos, que eu cito as matrículas em específico, o porquê que toda matrícula que não está redigida com atualizações de 2010 para cá, todas elas podem estar te trazendo ônus na venda, na compra e na venda, ou daqui a pouco tu acha que tem uma área de 300, 320 metros quadrados e tem uma área menor, devido à falta de rigor técnico dos equipamentos na época e também a supervisão, a fiscalização da área demarcada. Tá? Mas isso é um papo para outro vídeo. Então aqui acho que, sei lá, se deu 10 minutos desse vídeo, mas o que eu creio que até o minuto 8 ficou bem claro para vocês o passo a passo. Então, primeiro, para que tu chegue à parte da matrícula, tu tem que passar pelo processo do contrato, minuta, que alguns já chamam de escritura, mas é a minuta para gerar a escritura, que é o pré-texto. O pré-texto para se tornar o texto oficial da escritura. Aí vem a parte da escritura de fato. Depois que ocorre o pagamento, vem a parte do registro de imóveis, que dentro do registro de imóveis, tu registra aquela área em nome de outra pessoa. Então, esse é o resumo. E eu espero que tenha ficado claro. E para quem está olhando isso no final, isso aqui que eu resumi agora vai ser o início do vídeo para o pessoal ver os tópicos. E aí conseguir absorver melhor o que vai vir aí. Espero que tenha ficado claro.